O personagem da Marina, que tinha uma relação hétero e depois acabou tendo uma relação homoafetiva, uma relação sapatona, que a gente adora também. Bom, a gente está aqui com a Natália, roteirista, não atriz, com a Jana, diretora, e a Paty, diretora também. A gente queria falar um pouquinho sobre o roteiro, as mudanças que houve no roteiro desde o começo. Né? Eu escrevi a novela, a história, e depois fiz uma primeira versão do roteiro de Beyond the Ocean. E aí esse roteiro tinha mais ou menos umas 360 páginas, mais ou menos, com várias cenas assim bem icônicas. E aí a Natália foi contratada pela MGV para ser uma das protagonistas. Só que a gente não sabia que ela também é roteirista, né? Eu não tinha esse conhecimento sobre esse talento dela. E aí, quando ela teve acesso ao roteiro, a gente gravou o teaser. E aí ela, olha, eu acho que de repente, talvez a gente pudesse reescrever alguns arcos, né, de alguns personagens para dar uma amarrada melhor. E assim, a primeira vez que eu escrevi um roteiro na vida foi esse, né? Então, eu realmente, a técnica de escrever roteiro eu não tinha. E aí a Natália veio e falou, olha, eu acho que talvez seja melhor a gente fazer algumas pequenas mudanças e... assim, o roteiro ele chegou pra mim com uma qualidade muito literária. E isso para um livro é ótimo, para um roteiro, muitas coisas que a gente lê, a gente não consegue transcrever em ações, né? Então, eu tenho meu jeitinho mineiro de falar as coisas de um jeito bem agradável. E o toque que eu dei foi meramente pra gente conseguir realmente crescer e chegar no produto que a gente está agora. Pra gente conseguir realmente transcrever a ideia que era fenomenal do melhor jeito possível pra tela. Então, realmente, lendo e fazendo a minha pesquisa, eu entendi que os arcos que eu gostaria de reestruturar eram fundamentais e a reestruturação acabou sendo desde a primeira página, porque eu mantive os conceitos, eu mantive as ideias gerais e eu traduzi mesmo a linguagem para uma linguagem de roteiro de cinema. E foi isso, assim, aí as meninas entraram e conseguiram colocar perfeitamente o que eu tinha colocado ali em prática, né? Então, assim, muitas das coisas que estavam antes não estavam pra ser feito, né? Tipo, tinha muitas cenas no aeroporto, muitas cenas dentro de aviões comerciais, que não tem problema nenhum, desde que isso mova a narrativa pra frente, né? Mas não está movendo. Então eu realmente deixei todas as cenas que só, assim, movem a narrativa pra frente, porque é isso que um bom roteiro de cinema faz. E aí, a gente chegou nesse resultado final, algumas outras coisas precisaram cair, infelizmente a gente não consegue abraçar o mundo, né? Mas a gente tenta. E, por exemplo, uma das coisas foi a cena da chuva, que a gente amava, né, Paty? Fala um pouquinho da cena da chuva. Mas antes da cena da chuva, eu queria dizer que foi uma surpresa muito boa quando a gente viu o roteiro. Não é que a gente esperava menos, não foi isso, mas a gente teve um encontro em casa, eu e a Juliette recebendo os roteiros, a gente devorou. Isso foi muito bom, porque às vezes você tem questionamentos. E aí, os pontos que a gente teve uma troca muito bonita com a Natália, sabe? Ela em momento nenhum falou, não, a gente não vai contribuir ou ter troca. Então teve uma troca muito bonita nesse sentido, que às vezes é um pouco limitada, mas nesse filme de ter essa abertura. E falando sobre agora essa questão de passar do papel no roteiro para a gravação da filmagem, sim, quando a gente leu, a gente, nossa, vai ter chuva numa cena de quase beijo. E aí quando a gente vai ter a primeira reunião, a primeira coisa na parte da produção, óbvio, na filmagem, né, nessa etapa 2, onde cabe tudo no roteiro, nessas folhas lindas. Foi a primeira coisa que caiu, a gente ficou bem triste e tudo vai se transformando. Tipo, a gente é um apartamento em São Paulo, né, a casa da Laura, e se tornou casa, em Porto Alegre. Então, tem essas transformações que é de set, que é natural, mas a troca foi muito bonita, porque é um roteiro que tem romance, ele tem amor, sabe? E todos os episódios isso percorre, a gente até teve conversa sobre isso, a importância desse romance. Então tem aventura, sabe? Tem
a Nuraki do nosso vilão, que é uma vilã, que é a Kamikaze, que a gente ama. Então, tá muito bem desenhado. Eu acho que todo mundo falou muito bem já, assim, eu acho que a gente teve algumas outras pequenas mudanças, que foi a hacker, que também originalmente era o hacker, e a gente quis colocar uma mulher hacker, assim, que foi uma sugestão nossa. E uma sugestão que veio até da Babi, que também foi incorporada, que era sobre a personagem da Marina, que tinha uma relação hétero, e depois acabou tendo uma relação homoafetiva, uma relação sapatona, que a gente adora também. O George R. Martin, do Game of Thrones, ele começou a escrever obras muito difíceis porque o papel realmente aceita tudo. E ele, como roteirista, tinha as limitações, ele falava que ele queria ter as batalhas e ele queria ter os cavalos e os cavaleiros na mesma cena, por isso que ele escreveu uma obra tão grandiosa. A gente vê que transpor uma ideia do papel para tomar vida, né, é uma das instâncias de criação, tipo o roteiro, a gravação e a edição. E todo o trabalho que a gente viu, que recebeu até agora, foi um trabalho muito bonito e, parafraseando as palavras, né, da Helena, que foi nossa preparadora de elenco, é um roteiro escrito de forma muito generosa, porque não só os protagonistas brilham, mas todos os personagens brilham também, desde os coadjuvantes até personagens que aparecem muito pouco, mas tem esse momento de brilho. Então, a Helena foi uma grande surpresa, porque na preparação de elenco eu entendi que ela é casada com o meu professor da USP, que foi a primeira pessoa que me disse que eu escrevo bem. E foi, assim, um grande presente esse feedback dela, assim, porque justamente isso foi uma das coisas que eu tentei fazer. Foi tornar os personagens mais complexos e os arcos maiores, justamente, tipo o Arthur, por exemplo. Não tinha um início, meio e fim, eu dei um início, meio e fim. Apesar de, enfim, ele serviu o seu propósito e acabar ali, ele tem um arco bem construído, né? Então, todas essas coisas é uma generosidade da parte do roteiro mesmo, de dar esse espaço pro personagem viver a vida que ele tem que viver ali, prestar o papel que ele tem que prestar. E eu fiquei muito feliz mesmo, assim, com esse comentário dela, significou muito pra mim. E eu queria só comentar também em relação à pesquisa que a Natália fez, em relação ao mundo jurídico, né? Que a gente tem muita familiaridade com o mundo jurídico, pra gente é muito próximo isso. E ela não tinha nenhuma familiaridade com esse mundo, mas ela construiu diálogos que realmente são diálogos que a gente costuma ver na nossa vida como advogada, dos tribunais, as sentenças dos juízes, a forma como ela colocou toda aquela história, aquela narrativa dentro de um tribunal de justiça, para mim foi uma grande surpresa, né? Eu não esperava que ela fosse tão a fundo nessa parte do roteiro. E eu fiquei super feliz, E só pra falar da Helena, pra terminar, quando ela leu, ela escreveu na hora, assim, ela devorou e falou, nossa, é muito bom, Não, assim, muito obrigada, Tiz. Eu acho que a parte da pesquisa realmente essa parte foi a mais difícil, assim. Foi a que me custou mais tempo, apesar de eu ter sido rápida. Mas, e vira e mexe eu te perguntava também, isso aqui tá certo? Porque eu não sabia. E eu acabei percebendo depois que eu me confundi, tipo, deixei defesa ao invés de acusação, enfim, porque eram muitas pessoas. Mas os termos foi uma delícia de saber, assim. E hoje em dia, agora eu sei falar com a máxima vênia e todas essas coisas, que inclusive a máxima vênia foi sugestão da Tiz depois, né, que eu não sabia de máxima vênia, ela disse esses dias, a gente tava gravando, ela disse, incorpora isso na cena, aí eu incorporei tanto da cena do pai, que eu sugeri pra ele falar no flashback, e na minha também, que aí ficou legal, porque daí ele fala e eu também, sabe? E é uma coisa, tipo assim, o cinema, eu gosto do cinema também, porque ele é vivo, né, a gente escreve o roteiro, aí depois ele passa por uma transformação, aí depois ele passa por outra transformação, quando as meninas filmam, aí depois ele passa por outra, quando a gente vai editar, então assim, ele é um produto extremamente vivo e eu acho que isso que a Jana falou é muito importante da gente estar aberto a colaborar com todo mundo, sabe? E aberto a escutar. E eu não acredito em cinema feito só assim, essa é a verdade e acabou, sabe? Eu acho que o bonito desse set foi justamente que a gente se escutou muito, né? E a gente conseguiu fazer essa troca e a gente chegou num produto realmente, assim, que superou as expectativas. E a generosidade das diretoras também, em acatar opiniões, né, da gente, e olhar um pouco mais crítico como produtora executiva, né, porque quando a gente olha o roteiro, a gente escreve o roteiro, a gente, né, o papel branco aceita tudo, né, mas quando você está na
no papel de produção executiva, você começa a ver cada cena com um cifrão, né? Quanto custa essa cena, quanto que vai, né, custar, qual é o carro que eu vou usar um SUV ou vou usar um carro. Então, tudo isso, assim, é uma outra visão também, mas a generosidade das editoras foi realmente, pra gente, foi uma grande surpresa, porque eu tinha uma visão diferente de Sans, que era uma coisa mais fechada e que não aceitava opinião. E com ela, não, foi muito legal, foi super delicioso trabalhar com vocês nesta primeira etapa, né? Vamos para a segunda agora, que vai ser um desafio maior ainda. A gente vai estar em outro país, vai estar com pessoas de cultura diferente, com um jeito de trabalhar diferente, mas a gente está super ansiosa aí para esperar esse dia chegar e finalmente entregar o produto pronto para todo mundo assistir Beyond the Ocean.